branco, e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registrados nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e os Hades entregaram os mortos que neles havia. E um foi julgado, de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos orar. Querido e eterno Deus, louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra que é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, é capaz, Senhor, de nos transformar de dentro para fora. Ó Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, fazer tudo aquilo, Senhor, que o Senhor planejou para essa noite. Ó Deus, que o Senhor venha alcançar corações mais resistentes nessa noite. E aqueles mais moles também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor faça, Senhor, o Teu operar neste lugar. Que o Senhor cumpra o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Porque a Tua vontade, ela é soberana em nossas vidas. Senhor, seja o centro, Senhor, deste lugar. Seja o centro dessa igreja. Seja o centro de cada coração aqui, Pai. Que o Senhor me diminua, Senhor. Que o Senhor cresça, Senhor. Porque o Senhor é o mais importante, Senhor, deste lugar. O Senhor é o centro das nossas vidas, Senhor. É a Tua voz que nos interessa neste lugar, Senhor. E é a Tua vontade que reina neste lugar. Nós Te contemplamos, nós Te adoramos e desde já nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Hoje o tema não vai ser tão atrativo assim. Olhe para o seu irmão e diga assim: meu irmão, o tema hoje não vai ser atrativo, mas é muito importante para a sua caminhada. Amém. Glória a Deus. E eu quero agradecer pela vida do meu marido, do apóstolo Carlos Silva. Quem já viu o link do podcast Youngcast, eu estava lá ouvindo tudo, foi uma bênção. Ali já vai ser todo o conteúdo, né? Toda a entrevista dele naquele canal. Então, quem não assistiu, assistam, que vocês vão ser edificados, vão ver um testemunho poderoso na vida dele. E depois vai sair os cortes, né? Que são os cortes que viralizam em um podcast. Então, também vai ser tremendo. Então, a igreja, os filhos da casa, vão ser os primeiros a curtir, a compartilhar. Amém? Glória a Deus. Aplauda pela vida do seu apóstolo. É o homem de Deus. E eu quero fazer uma ressalva aqui. Nunca pedi nada para vocês. Mas hoje eu quero te pedir, gente, quem tiver algum assunto muito importante, que eu vou ficar até o final, se vocês quiserem passar para mim, para liberar o nosso apóstolo hoje mais cedo, porque ele veio de uma virose, ainda está se recuperando, tá certo? Então, está muito abatidinho, mas Deus já está recuperando. Estou dando muita frutinha a ele, muito suco, muita água de coco. Mas você sabe que virose, né, às vezes demora um pouco para se recuperar. E eu falei, você vai embora cedo hoje. A igreja, os seus filhos vão entender. Aí só assim, né? Aí ele fala um pedido desse. Glória a Deus. Amém. Então, nós lemos aqui uma palavra muito dura, né, para os nossos dias. A gente vai falar hoje, não vai falar de céu, não vai falar
de coisas que nós nos alegramos, né? A gente ouve palavras de esperança, palavras de fé, mas hoje vamos falar do inferno. Oh, glória! Vamos falar do inferno. Hoje vamos falar do inferno e eu quero dizer para você, dizer assim, ó, o inferno é real. O inferno é real. Futuque seu irmão. Diga assim, meu irmão, o inferno é real. Quem não quer estar lá, então vai prestar muita atenção na palavra de hoje. Amém? Porque a gente não é crente mimizento, que a gente só gosta de ouvir palavras de amor, de carinho, de tal. Né? A gente tem que ouvir palavras duras. Palavras que nos façam ficar um crente maduro. Um crente firme. Porque nesses últimos dias, nós não vamos encontrar coisas boas. Então, precisamos estar o quê? Firme no Senhor cada vez mais. Tem um pastor que já tem um tempinho já que eu ouvi, não foi nem pregação, foi em um debate, ele disse algo muito interessante, o nome dele é pastor Gesiel Gomes. E ele disse que um pregador tem que pregar sobre o inferno pelo menos uma vez no ano. Eu ainda acho pouco. Mas pelo menos, obreiro Ed, uma vez no ano. Por quê? Porque o inferno é o lugar que nós precisamos conhecer para não chegar lá. Não é? Então, nós temos, e no nosso meio também, eu não vou dizer que é só pessoas do mundo que têm essas falácias de dizer, que inferno o quê? O inferno é aqui. Quantas pessoas já ouviram dizer isso? Então, essas pessoas realmente elas não conhecem a palavra. Mas nós que conhecemos, ou então estamos conhecendo, nós sabemos que o inferno existe. Amém? Se você não disser amém, é amém. É amém. Não é misericórdia, não. É amém. Porque existe. Ok? Então, a palavra nós temos que pregar a verdade. Tá bom? Então, se você conhece a verdade, você é liberto. Se você é liberto, você não vai estar lá. Ok? Então, ele falava sobre isso. Que nós que estamos pregando, nós temos que pregar sobre o inferno. E hoje é o dia de pregar sobre ele. Ok? Então, eu vou citar várias referências. Então, existe realmente especulações de que o inferno não existe, que o inferno é aqui, né? Que a gente já conhece até uma música que fizeram, que o inferno é aqui. Não, gente, o inferno não é aqui, não. Aqui tem tribulação, aqui tem calor, aqui tem muitas coisas ruins mesmo, que a gente, né, tem que viver, tem que passar, porque Deus, Jesus não nos enganou, disse que aqui ia haver tribulação, ia haver aflição, mas que tenhamos ânimos, porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu o mundo, nós também venceremos. Ok? Então, o inferno não é aqui. Diga para o seu irmão, o inferno não é aqui não, meu irmão. E também tem gente que fala assim, Deus não manda ninguém para o inferno. Como é que Deus criou o homem com tanto amor e vai mandar ele para o inferno? Aí eu concordo em partes. Deus, ele não manda ninguém para o inferno. Nós que escolhemos o inferno. Porque quando nós temos a autonomia de fazer as nossas escolhas, quando nós não escolhemos o caminho do Senhor, quando nós não escolhemos a Deus, nós estamos rejeitando o plano da salvação. E o plano da salvação foi algo tão arquitetado por Deus, que Ele, sabe, fez tanto, com tanto amor, nos apresentou, e a gente escolhe, muitos, né, escolhe não aceitar. Então, quem é que escolhe ir para o inferno? É Deus que manda o homem para o inferno? Ou nós escolhemos o caminho que nós devemos andar? Então, quando nós estamos diante da nossa vida, situações, nós temos escolhas. E uma das escolhas é, Deus não enganou ninguém. A própria palavra de Deus nos ensina. E o que mais Jesus falou aqui na terra não foi sobre o evangelho.
O que mais Jesus pregou foi sobre o inferno. Pastora, é isso mesmo? Leia todo o Novo Testamento que você vai ver. E o próprio evangelho não foi pregado por Jesus. Foi pregado pelo discípulo. O que Jesus pregou aqui na terra foi sobre reino. Jesus pregou sobre reino. Então, logo, os discípulos prepararam o caminho. E ele vinha, ó. E só chalapada. Pregava sobre reino. E nós vamos ver um versículo aqui muito forte. Quando a gente fala de raça de víboras, lembramos de quem? De João Batista. Mas nós vamos ver com quem ele aprendeu sobre isso. Nós vamos abrir aí a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 23, verso 33. João aprendeu com o Pai. João aprendeu com Jesus. E a palavra do Senhor diz aqui, ó, cobras venenosas ou serpentes, ninhos de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Foi Jesus. Tem mais o versículo? Não, é só o versículo 33. Mateus capítulo 8, verso 12. Estou sentindo a presença dos anjos aqui, porque de levita. Glória a Deus que tem os anjos. Estou até ouvindo um somzinho aqui no fundo. Mateus capítulo 8, verso 12 diz: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas. Durante toda a escrita, queridos, da Bíblia, nós vamos encontrar algumas palavras que se referem ao inferno. Nós lemos aqui, em poucos minutos aqui, a gente leu algumas referências falando de Hades. Tem algumas versões também, tem escrito Tártaro, Sheol, Geena e Lago de Fogo. Lago de Fogo, que é o lugar final da sentença que o homem, alguns, o diabo e seus demônios vão estar sofrendo toda a eternidade. Esse é o lugar final. E às vezes a palavra Sheol fala da habitação dos mortos, tanto dos salvos quanto daqueles que estão perdidos, mas é uma referência da habitação dos mortos. E eu já disse aqui que Jesus, ele tratou de forma séria sobre o inferno. Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou taxando que a palavra inferno tem que ser ouvida de uma forma séria, porque muitas coisas foram banalizadas. Então, a gente vê ainda algumas pessoas tratando ainda o inferno como se fosse um lar, como se fosse um lugar que não é tão assim. Se você for ler Apocalipse, você vai ver toda a descrição do inferno. Quando a gente conhece, a gente vai comprar uma casa, nós vamos conhecer todo o ambiente daquela casa. Então, a gente sabe que existe duas moradas. A gente sabe que existe dois lugares. Então, não conheça somente o céu. Saiba também como é o inferno. Porque aí você vai evangelizar mais. Você vai se preocupar mais em levar a palavra de Deus. Não somente pela sua vida, mas pela vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Que estão se perdendo cada vez mais. Que estão caindo no mundo cada vez mais. Muitos não estão tão levando a sério, porque o presente século cegou o entendimento. E precisa o quê? Despertar. Sempre Jesus levava os discípulos para orar e acontecia o quê? Dormiam. Isso é a nossa realidade. O crente, ele não tem, uma vida firme na oração, na constância. Aí, às vezes, o crente fala assim, poxa, mas eu perdi isso. Meu filho, isso aí não é para a eternidade, não.
Se preocupe com aquilo que vai te levar para o céu. As coisas desse mundo a gente tem que tratar de uma forma normal. Porque vai ter perda, vai ter ganho. Mas se preocupe com a maior coisa que é mais importante para Deus e para a sua vida, que é a sua alma. Tem crente que chora porque perdeu o emprego, gente. Eu não estou falando de gente do mundo, estou falando de gente crente. Que conhece um Deus tão poderoso e soberano. Deus tem processos na vida de cada um de nós. Aqueles que querem pular a sua etapa, vai ter uma etapa maior a passar lá na frente. Então, cuide do momento presente e lembre do seu momento futuro. O seu momento futuro não é no lago de fogo. O seu momento futuro é na glória. É no seio de Abraão. É nos braços do Pai. Amém? Eu vou, em nome de Jesus. Eu sei que Jorge também disse que vai. Em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos tratar o inferno como algo sério. Nós já dissemos que o inferno é real. O inferno também existe, é um lugar, é um destino, existe. Não é algo, sabe, aleatório, não é algo imaginário, não, existe o lugar. Existe o lugar. E esse lugar é um lugar de aprisionamento. Quem chega no inferno não pode mais sair. Quem chega lá não sai mais. Ok? Eu sei que realmente essa palavra não é para dar glória a Deus nem aleluia. Eu já estou acostumada. Sabe? Mas vamos lá. Lucas capítulo 13, verso 28. Realmente, quantos já passaram por momentos de tristeza, de angústia? Aí eu falei assim, eu estou passando o maior momento da minha vida, o pior momento da minha vida de tristeza. Gente, o lugar de tristeza, a maior tristeza é o inferno. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, bem como todos os profetas no reino de Deus, mas vós, porém, absolutamente excluídos. Aí a gente diz assim, o que eu preciso fazer para ir para o inferno? É uma pergunta, tá, gente? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas para a pessoa que vai, o que ela precisa fazer para ir? Então eu vou explicar para você não fazer, ok? João capítulo 3, verso 36. Eu disse que Deus, Ele não manda ninguém para o inferno. Aí diz aqui, quem crer no Filho tem a vida eterna. Quantos crê no Filho? Amém. E aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Pastora, eu tenho uma pessoa que, poxa, uma pessoa tem um coração maravilhoso, mas ela diz que não crê em Deus, vai para o inferno. Sabe? Não tem. A gente sabe que a palavra de Deus, ela é clara. E essas pessoas que têm um coração tão bom, mas não creem em Deus, ela não tem a vida. E eu já expliquei isso para você. Porque quem crê no Filho tem a vida. Mas quem não crê no Filho não tem a vida. Então, ou seja, a morte é o lugar dela. Ah, pastor, mas todos vão morrer? Sim, todos vão ter a morte eterna e outros vão ter a vida eterna. Ok? Então, esse realmente é um lugar de tormento demais. Vai ser um barulho de tormento, de choro, de ranger de dente, de tudo, de gritos, de gritos, de gritos, de grito. Vai ser um lugar de terror, de pavor. E olhe,
E perceba, são pavor conscientes. Não são pessoas que vão estar lá desmemorizadas. São pessoas que vão ter a plena consciência de onde elas estão. Do que elas deixaram de fazer e do que elas fizeram. E aí vai ser um tal de lembrar de alguém que orou por mim, de alguém que evangelizou por mim não, por eles. E aí vai pensar e não tem como sair mais. Vai ser grito, lamento, choro, ranger de dente. Diga assim, eu não vou para lá. Alguns não falaram não, viu? E é um lugar de treva e degradação. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Abram aí, por favor. Apocalipse 22, 11. Diz, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Porque os santos do Senhor vai ter um lugar na glória. Os santos do Senhor vai ter um lugar na eternidade. Os santos do Senhor, muitos podem ficar tristes ainda com o processo que estão vivendo aqui na terra, mas se alegre com o futuro. Se alegre com a eternidade, porque é para lá que você vai. É para lá que nós vamos, amém? E o inimigo, ele fica assim, ó. Ah, que vida miserável. Ó, que vida, ó, que vida. Não. Se alegre. Aguente o processo. Não precisa se aceitar o processo, mas você aguente, suporte o processo. Diga assim, Senhor, me dê graça para suportar. Porque tem gente que vive uns processos dolorosos. Mas só que quando você lembrar do seu futuro, vai ser na glória. E o futuro daquele que está te arrebentando, que é o diabo, vai ser no lago de fogo. Amém? Então é para lá que ele vai. Então quando ele lembrar das suas derrotas, das suas aflições, você lembra ele. Eu sei do seu futuro. Ok? Eu sei para onde você vai. Eu sei. Glória a Deus. O diabo, ele pode nos atormentar. O diabo, ele pode sim usar pessoas para nos ferir. Mas aí você diz, eu sei para onde eu vou. Eu sei que eu estou aqui só de passagem. Então o Senhor está me fortalecendo. O Senhor está me deixando firme, mais justo, mais santo, para eu suportar. Porque quando eu estiver lá, eu não vou sentir nada disso. Amém? E é isso que o Senhor quer nos ensinar na sua palavra. Glória a Deus. Então, quem são os ocupantes do inferno? Diga assim, eu não. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, 9 e 10. Diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, pode me cortar, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores, nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Quando eu falei pode me cortar, viu? Porque eu falei de uma palavra que agora diz que os pastores se pregar e falar, vai ser cortado, vai ser cortado. Pronto, pode cortar minha rede social, pode cortar tudo. Ok? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Diz, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, e os homossexuais em geral, de novo,
para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Esses não vão conhecer a eternidade no céu. Apocalipse capítulo 21. 8 foi esse que eu li? Não, foi? Timóteo. Apocalipse 21, verso 8. Diz, porém, quanto aos covardes, sabe essas pessoas que matam crianças, que fazem atrocidade, que sequestram, que matam a pedrada, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo. Apocalipse 22, verso 15. Aqui eu só estou falando daqueles que vão. No entanto, fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, e os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam praticam a mentira. Esses cães aí, gente, não são cães, cachorro, animalzinho não, viu? Certo que os animais também não vão herdar o reino. Ok? Então, se conforme com seus bichinhos. Esses cães aí são os falsos obreiros. São pessoas que, sabe, quando eu falo de obreiro, eu estou falando de todo um conjunto eclesiástico. São aqueles que estão no fingimento, que estão fazendo aparentemente a obra e dentro, né, estão ali fazendo tudo isso, todas essas práticas aí. Então, essas pessoas também vão estar fora. Cães são falsos, obreiros, negocia princípios bíblicos e não leva a sério. Graças a Deus que aqui na Salvar Nações, Deus tem levantado um povo santo, amém? Homens de honra, mulheres de honra também, mulheres que servem seriamente ao Senhor. E eu creio sim em pessoas que cada dia mais estão buscando, cada dia mais ser santo. E qual será a duração desse sofrimento? Olhe para o seu irmão e diga assim, eternidade. Só lamento. Então, tudo que há de mal no inferno, existe algo muito pior. Vocês podem imaginar? Que no inferno, diante de tudo que eu falei, que vai arder, vai ter ranger de dentro, gritaria. Vocês acham que tem algo pior do que tudo isso? Lá não vai ter a presença de Deus. Lá não vai ter Deus! Não vai ter. Não vai ter a presença de Deus. Sabe que você se lamentar, ele vai querer morrer. A pessoa vai querer se matar e não vai existir a morte. Ela vai morrer eternamente. Não vai ter como mais fazer mais nada. Vai estar morte eterna. Só queimando. Então, esse algo que eu falei que é muito pior é a presença de Deus. Que muitos ainda não levam a sério. Que um dia vai precisar dela. Vai sentir falta da presença. Eu queria que só um momentozinho você baixasse sua cabeça. Curvasse sua cabeça. E você começasse a olhar para dentro de você. E sentisse ainda mais algo muito mais forte. Na sua vida, não tem nada mais importante do que a presença de Deus. É a presença de Deus que te consola, que te levanta. A presença de Deus que te fortalece.
A presença de Deus que faz você cada vez mais se fortalecer nele. E cada vez mais se desviar do mal. Porque ele sempre vai estar tentando nos levar para lá. Mas é a presença de Deus que nos santifica. É essa presença que nós temos que cada vez mais se interessar. Estar cada vez mais sentindo vontade de buscar. Mesmo naqueles momentos de aflição, mesmo no momento de tristeza, mesmo nos momentos de cansaço. É essa presença que vai te levar a ficar de pé, a se fortalecer cada vez mais. Então, louve a Deus e agradeça a Deus por essa presença. Diga assim: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Então, o que dá sentido à sua vida? Hoje eu digo, queridos, que tudo que nós passamos em nossas vidas, tudo, sem deixar uma coisa sequer, tudo que você já viveu na sua vida, você ainda consegue achar algo mais importante do que a presença de Deus? Se você ainda está nessa etapa ainda, eu te convido a você mergulhar mais ainda na presença de Deus, para você sentir ainda mais essa presença. E você ser totalmente envolvido por essa presença. Porque ela é algo mais importante que nós temos. É somente a presença de Deus que nós temos de mais importante. Então é ela que dá sentido para a nossa vida. É ela que te dá sentido para a sua vida. Em todos os momentos, queridos. Em todos os momentos. É a presença de Deus que dá sentido à sua vida. Quando eu cito a passagem de Davi, eu acho interessante porque nós sempre questionamos por que Davi pecou tanto. Davi, ele fez atrocidade, Davi fez tanta coisa que desagradou o coração de Deus. Mas Davi pecou mais que Saul. Em quantidade, Davi pecou. Davi foi terrorista em pecado. Colecionava pecado. Mas algo importante, estou brincando. Algo importante que Davi fazia. E que muitos não vai chegar nem o dedo. Ah, mas eu nunca pequei. Davi tem um coração arrependido de verdade. E todas as vezes que ele se arrependia, ele se preocupava em algo. Não afaste de mim a tua presença. Porque Davi sabia que mesmo ele errando, falhando, ele tinha a presença de Deus. E ele ficava tão preocupado, todas as vezes, por isso que ele se dilacerava em choro, se entregava. Davi, ele comia pó todas as vezes que ele errava. E eu tenho certeza que Davi não cometia os mesmos pecados. Davi, ele falhou e falhou feio com Deus, mas Davi, ele se preocupava tanto em que Deus não ocultasse a presença dele. E Davi chorava de se arrepender por completo. E aquilo agradava o coração de Deus. Porque Deus, ele conhece de verdade quem se arrepende, queridos. Ele fala assim: mas Davi fez aquilo, mas o coração de Davi demonstrava arrependimento. E aquilo agradava ao coração de Deus. O problema não é somente as suas falhas, os seus erros, os seus pecados. É se você se arrependeu de verdade. Será de verdade que o Senhor tem o seu coração arrependido de verdade? Para o Senhor novamente devolver o Espírito dele sobre a sua vida? Porque é a gente que se afasta do Espírito. Mas Davi, ele se preocupou tanto. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E ele dizia assim: torna a me dar a alegria da salvação. Davi, ele estava perdido, mas ele não se conformava em não ter a salvação e a presença de Deus. E por isso que o coração dele chamava muito a atenção de Deus. Diga assim: o inferno não é o meu lugar.
enquanto eu tiver vida, enquanto eu pecar e errar, eu quero apresentar o meu coração diante do Senhor, arrependido. Diga, não é fingido, é arrependido. Amém? Aplauda o Senhor. E como eu vou saber se eu vou para lá? Vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos 8, verso 16. Diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Pastora, como vou saber se irei para lá? O Espírito Santo testificou no seu coração que você é filho? Amém? Amém? Glória a Deus. É para lá que você vai. Você é filho. Amém? Então, quando o Espírito Santo de Deus testifica em seu coração que você é filho, pastor, eu ainda estou muito distante, eu não sinto isso não. Então, se aproxime de Deus, se aproxime da palavra. Eu gosto muito de conversar muito com uma amiga minha do trabalho. Não, esqueça um pouquinho sua amiga, esqueça um pouquinho as pessoas que você gosta. Não, busque ao Espírito Santo de Deus. Ele vai testificar no seu coração que você é filho dele. Amém? E às vezes é tão difícil a gente reservar um tempinho a sós com o Espírito Santo. E às vezes a gente fica com essas dúvidas. E eu acredito muito que todo mundo que duvida do seu destino é porque não tem vida com Deus. E quando você tem vida com Deus, você sabe para onde você vai. Ok? Eu já contei isso, mas vou contar que tem muita gente nova. Uma vez eu estava na igreja, e o apóstolo também, viu? Vou entregar ele também. A gente estava sentado na frente, o pastor, quem tem certeza que vai para o céu? Aí o pastor ficou me olhando. Quando eu olhei para trás, ninguém levantou a mão. Eu continuei. Meu filho, se vocês têm certeza que para onde vocês vão, eu tenho certeza para onde eu vou. Aí eu olhei para o apóstolo. Não, me distraí. Eu tinha certeza absoluta. E eu levantei a mão. Tem alguma coisa errada nisso? Não. Eu não tenho errado. Não tenho isso, não. Se eu tenho uma certeza, eu vou. No dia que tiver dúvida, aí eu vou mergulhar mais ainda na presença para eu ter certeza de novo. Porque nós lemos o quê? Quem testifica em seu coração é o Espírito Santo. Vou procurar ele. Senhor, meus pés estão sem vergonha na sua cara. E vá buscar Deus. Vá buscar o Espírito Santo enquanto há tempo. Porque depois, quando você estiver lá, você não pode mais sair. Ok? Aí depois diga que não avisei. No dia 23 de fevereiro de 2025... Aí a pessoa vai estar lá consciente, queimando, ardendo. Poxa, a pastora falou no dia 25 de fevereiro de 2025. Eu ouvi aquela pregação e eu não tomei jeito na minha vida. Aí vai ficar me olhando, pastora. Tem como. Então, nós temos que tomar vergonha na cara. O Evangelho de Lucas... Nós sabemos que é o livro das parábolas. E aqui a gente fez uma pesquisinha rápida. O Evangelho de Lucas tem 5 poemas, 20 milagres, 32 parábolas. Mas quando chega no capítulo 16, que é aquela passagem de Lázaro e o pobre, quem conhece? O rico e o Lázaro. Oh, me perdoe. O rico e o Lázaro. E aí a gente já chegou a indagar assim, por quê, né? E alguns estudiosos, alguns teólogos afirmam que aqui não é parábola. Por quê? Pode caracterizar uma parábola. Jesus, ele sempre citava elementos, não nomes.
E nessa parábola, aqui tem um nome. Diga, que nome é esse? Lázaro. Aqui não tem. Aqui fala do rico e de Lázaro. Lucas capítulo 16. Vamos abrir aí, por favor. Essa vai ser a última passagem que nós vamos ler. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 22. Diz assim: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os o quê? Bora, mídia. Os dias de sua vida de forma o quê? Regalada. E havia também um outro homem que chamado Lázaro, que coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que, porventura, viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Existem a mesma realidade. Todos os dois homens foram mortos. Só que a Bíblia enfatiza aqui algo muito tremendo. Diz que o pobre foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é Lázaro. No caso, o outro vai experimentar o quê? A morte eterna. O rico vai experimentar a morte eterna. E Lázaro, a salvação eterna, a vida eterna. E existe algo aqui que você pode pensar assim, mas ele não foi para o céu porque ele é rico? Não. Não são suas riquezas que te levam para o céu ou para o inferno. Não são a sua pobreza, a sua falta, né, de alguma coisa que vai te levar também para o inferno, para o céu. O que faz a diferença de verdade é se nós cremos em Jesus. E aqui diz que os anjos, nem falou do outro, os anjos ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Quando a Bíblia se refere ao seio de Abraão, está falando de céu. Então, um foi salvo, o outro não. Olha que triste realidade. E por isso que alguns teólogos, eles afirmam que essa passagem foi uma história real que Jesus contou. Então, é tempo de nos preocupar com a nossa vida. É tempo de abandonar as práticas que realmente nos afastam de Deus. Estamos na contagem regressiva. Contagem regressiva onde nós temos visto mortes e mortes e mortes. Todo dia um acontecimento, coisas. Isso todo dia acontece. Todos os dias acontece, mas a senha pode chegar. Pode, como diz o apóstolo, a senha pode cantar. Você está preparado? Você está preparada? Então, o problema não é ir. O problema não é chegar à sua senha. O problema é como você vai chegar. O problema é como você está. Se está preparado ou não. Eu não peco, eu não faço, não pratico imoralidade, mas tem um orgulho aí dentro, hein? Que é difícil. Tem uma dureza aí que é difícil de até Jesus fazer alguma coisa. E eu não falo de dureza, de orgulho, de coisas
recentes, é coisa antiga. Coisa antiga, porque não deixou o ego, sabe? Não deixou Deus trabalhar em cima desse ego. E também, né, para os tímidos também, porque se você for ler novamente outras referências, você vai ver também que os tímidos também não herdarão o reino dos céus. Mas, pastor, eu sou tímido, não gosto de pregar. Mas não é isso não, gente. É aquelas pessoas que deixam de fazer a obra. Sabe? Que deixa a vida passar e não faz nada para a obra. Que de verdade, o que vocês querem construir nesse tempo? Qual legado que vocês querem deixar? É o seu diploma da faculdade? É o seu trabalho? Não, eu consegui ter aposentadoria. É isso aí que vocês querem? É isso que vocês querem chegar? Porque o Senhor nos leva a ter um outro entendimento. Porque Ele deixa a gente viver tudo isso. Tudo isso, mas a obra dele não pode passar desapercebido. Se você se converteu, no mínimo, você tem que pregar o evangelho. No mínimo, você tem que fazer alguma coisa. Sabe? Você não é um crente morto. Você saiu da morte para a vida. Então, se você está aqui hoje, é porque você tem obra. Você tem obra. Ah, pastora, mas a salvação não é por obras? Sim, mas o reino é. Você vai ser salvo, sim, mas o reino. Porque, gente, aí é outra história. Que em nome de Jesus o Senhor vai me dar essa sabedoria, direcionamento para pregar sobre reinologia. E um dia a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Porque tem muita gente que ainda está enganado. Ah, mas eu sou salvo. Sim, você é salvo. Mas cadê a obra? Você acha que não vai ser cobrado? Para ser salvo, não. Mas para o reino, vai. Então, aí a gente vai entender assim, poxa, mas o céu tem hierarquia? Tem, porque é organizado. Aí você acha que o da cruz, porque eu já preguei sobre isso e já falei, não confunda reino com paraíso. E aí, ele pega e diz assim, ainda hoje, eu esqueci o versículo, ainda hoje estará comigo, não, para onde, ai gente, me lembra aí, não, é porque ele cita, Jesus ele cita e depois, aí o Senhor ele diz assim, ainda hoje estará comigo no paraíso, ele fala assim, é como se ele fosse, lembre-se de mim quando chegarem no teu reino. Aí o Senhor diz assim, ainda hoje estará comigo no paraíso, não é reino. Então, é algo completamente diferente. Então, vocês que não têm obra, se apresente diante do Senhor. Se você não faz nada, se apresente diante do Senhor, porque isso você vai ser cobrado. Então, eu, como pastora dessa casa, eu preciso te alertar. Eu preciso dizer algo que é importante para você. Ah, pastora, eu não vou para o inferno, eu vou ter salvação. Beleza, você crê em Deus, você crê em Jesus, beleza, você vai ter salvação. Agora, se você quer ir para uma outra etapa, uma outra esfera, onde você quer marcar o seu tempo nesse lugar, onde você quer fazer diferença nesse lugar, aí sim, aí você vai estar junto com os discípulos do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor mais uma vez, porque o Senhor tem coisas grandes a fazer em nossas vidas. E Deus, Ele vai apresentar a verdadeira coroa. E as pedrinhas, aquelas pessoas que gostam de conquistar vidas para o Senhor, que arde o seu coração todas as vezes que se incomoda, porque, mas tem uma pessoa ali que ainda não foi evangelizada. E aí ela corre, ela vai fazer algo para levar a palavra de vida para aquela pessoa. Se preocupe não, que o seu lugarzinho está bem reservado.
Então, nós precisamos ser crentes que gostam de ajudar a obra do Senhor, de fazer a diferença na obra do Senhor. E aí, quando a gente vai ler, eu já li as histórias de quase todos esses John Wesley. Que história fantástica. Aliás, fantástica não, né? Dura, dolorosa. Como diz os baianos, barril dobrado. O homem estava na terceira esposa, mas não saía do... Eu falo na questão que elas morriam, né? Ficava viúvo e ele ali na obra. Enfim. E aí você diz assim, mas só tem história dos discípulos de Jesus. Quem disse? Tanta gente virou Marco aí. Tanta gente. E a gente precisa conhecer também um pouco dessas histórias também. E aí, daqui a X tempo, o seu nome também pode estar em algum livro que fez história nessa geração. Porque às vezes a gente se prende à Bíblia, mas a gente não lembra quantos homens também de Deus fizeram a diferença. E mulheres de Deus também fizeram a diferença nessa geração. Nas gerações que passaram. E você também pode fazer história. Mas uma coisa eu digo muito importante na sua vida. Se preocupe com o seu destino. Se preocupe mesmo com o seu destino. Com o que você está prestando. Né? Porque nossa vida vai ser uma prestação de conta. Pastora, mas eu tenho tanto boleto, amanhã mesmo é dia. Eita, tenho que pagar isso, pagar aquilo. Mas não, minha filha. Pare agora, só se preocupe com a prestação de conta que você vai dar para o céu. Deus vai falar assim, não, eu sou o Deus das riquezas, eu sou o Deus do ouro, da prata, eu posso fazer todas as coisas, mas agora eu quero que você tenha um momento de reflexão. Você está preparado para prestar conta da sua vida? Começando de agora. Pronto, vou dar um desconto. Agora é fácil, eu estou aqui buscando. Deus, Ele quer ouvir todos os dias as nossas orações diante dEle. Para lembrarmos que nós temos um Deus, que nós temos que prestar conta todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Feche seus olhos nessa noite.